por favor. Diretor do nosso seminário. Você leu, pastor João Batista? Então fale a palavra de Deus aqui, por favor. Paz do Senhor a todos. Você poderia abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Obrigado. Evangelho de João, capítulo de número 13. Alguns colocaram-se de pé. De pé. Por favor, vamos ler. Capítulo 13 de João, versos 1 seguintes, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se de Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Só até aí. Amém. Se você puder, assente. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Pastor Sebastião, pastor Jocely, pastor Tiago, pastor Israel, os demais pastores, presidente de convenções, pastores dirigentes. É um prazer estar aqui e um privilégio. O que foi me dado, ou a tarefa que foi me dada, é para falar sobre tomar decisões e resolver problemas. É o que está lá. E eu acho que problemas têm contextos diferentes e decisões para serem tomadas têm contexto diferente. Então, às vezes você está num contexto, você ouvindo uma pessoa de um outro contexto, talvez você não dê conta de tomar aquela decisão ou de resolver aquele problema. Então eu foquei apenas em uma coisa. Eu entendi que se nós tivermos um princípio e aplicarmos esse princípio em todas as nossas situações, haveremos de ter sucesso nas decisões e nas resoluções de problema. E esse princípio chama-se o modelo de vida de Cristo. Se eu entender o modelo de vida de Cristo como padrão para a minha vida, eu vou solucionar qualquer coisa e vou também dar a resposta para qualquer coisa. Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora um raciocínio. Pense em informação, conhecimento e prática. Essas três coisas. A pura informação não leva ninguém a lugar algum. Todo mundo tem informação. Informação soltas, palavras soltas, frases soltas, não leva ninguém a lugar algum. Mas quando essa informação se transforma em conhecimento, portanto, uma palavra que surge uma ideia, que dá um conceito e que isso vem para a prática. Quando essa informação se transforma em prática, em conhecimento, você está pronto a praticar. Eu acho que é isso que nós precisamos pensar.
Aqui nós ouvimos muitas informações, muitas. Se você não transformar isso em conhecimento, jamais haverá prática. Quem pratica é porque teve o conhecimento, que foi transformado da informação. Pensa em João agora. João, Jesus, no Evangelho de João. João tem uma característica, ele tenta mostrar, ou procura mostrar, que Jesus é o Filho de Deus. E ele vai arrumar argumentos para provar que Jesus é o Filho de Deus. Se você ler João capítulo de número 20, verso 30 e 31, ele vai dizer que Jesus, pois, operou muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Estes, porém, foram escritos. Quais milagres João está citando? Estes, porém, foram escritos. Capítulo 2, água transformada em vinho. Capítulo de número 4, verso 46 em diante, a cura do filho do régua, ou de um oficial, desculpe. Capítulo de número 5, a cura de um aleijado. Capítulo de número 6, o milagre da multiplicação dos pães. Capítulo de número 9, a cura do cego de nascença. Capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro. E o capítulo de número 21, a pesca maravilhosa. Então João enumera 7 milagres no seu evangelho. O número da perfeição, o número da completude, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Observa que João, ele está falando que os milagres são sinais, que em a pessoa vendo isso, crê em Jesus, e crendo tem as vidas em seu nome. Então os milagres que Jesus fez não objetivavam salvar. Os milagres que Jesus fez, na realidade, ou os realizou, era para atrair a atenção das pessoas para Ele. Milagre, sinal. Existem 3 palavras para sinais na Bíblia. A palavra tera, que é um milagre de forma geral. Dunamis, que é a palavra traduzida por poder, que também pode ser traduzida por milagre. E a palavra semeion, que é essa que João está falando aqui. Semeion, sinal. Quando Jesus fazia um milagre, era para as pessoas olharem para Ele e ver naquela pessoa bendita, aquele homem fragilizado ali, aquele homem da terra da Palestina, naquela carne sofrida, ver lá dentro a divindade do Filho de Deus. Isso é fé. Muitos homens conseguiram ver a glória de Deus dentro daquele homem. Muitos homens conseguiram ver a divindade dentro daquele homem, a glória dentro daquele homem, mas muitos não deram conta de ver. E aqui vai um adendo para nós: os milagres não são a finalidade última daquilo que é o processo salvífico de Deus no mundo. Os milagres são meios para se atingir uma finalidade. Milagres é para levar a pessoa a crer em Jesus. Tem muitos por aí que fazem do milagre a sustentação da sua fé, ou do seu ministério. E se acabar os milagres, acaba a fé e acaba o ministério. Porque eles não têm a finalidade de levar você à salvação. O milagre é para levar você ao Salvador, aquele que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O grande milagre, então, maior, não é apenas a realização de algo sobrenatural. O grande milagre é a pessoa enxergar e extrair desse ser que ele está vendo, penetrado naquela carne fragilizada, aquilo que é o objeto da sua salvação, do seu apego, da sua segurança, da sua confiança. Esse é o grande desafio. E o diabo sabe disso.
ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo veio para revelar Jesus a mim e a você. O Espírito Santo faz você saber quem é Jesus. Ele faz você saber o que significa o sangue dele, a morte dele, a ressurreição dele, os milagres dele, a vida dele, o exemplo de vida dele. João tem essa tônica. E João, ele vai relatando todos os processos do discurso de Jesus. Capítulo de número 1, ele mostra que Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Não tem milagre, mas é o milagre da encarnação. No capítulo 2, capítulo 3 tem um discurso. No capítulo de número 5, 6 tem discurso, 7 tem discurso, 8 tem discurso. E até terminar o capítulo de número 12, quando ele vai estar na última semana de vida em cima dessa terra, e ele então fica recluso com os seus discípulos. Ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer. E ele reúne seus discípulos. Ele passou por alguns momentos de intimidade com eles. O texto diz que Jesus foi convidado para ir a uma ceia na casa de alguém. E ele chega na casa de alguém, ele se assenta à mesa, e ele está vendo todos os discípulos também à mesa. Mesa naquela época, irmãos, ela ficava mais ou menos entre 20 a 30 centímetros de altura só. E todos se sentavam possivelmente em uma esteira em volta da mesa no chão. Todo mundo sentado ali. E Jesus se levanta. Ele se levanta da ceia, o texto diz que ele tira as vestes, ele vai lá, coloca água na bacia, cinge-se com uma toalha, e o texto diz que ele vai lavar os pés dos discípulos. Pense em Jesus, sentado naquela mesa, observando todo mundo, e agora ele levanta e tira as vestes. Tirar as vestes. O judeu, ele tem dois tipos de vestimenta. Um interno, para ele ficar em casa, é a veste da intimidade, sua família, dos íntimos. E aquela veste superior, que ele veste para sair à rua. E quando ele chega em casa, ele tira ela. Jesus justamente vai lá e tira essa veste. E ele está ensinando uma coisa aqui para os discípulos. Ele está dizendo para eles o seguinte: quem quiser sentar à mesa, precisa tirar as vestes. As vestes de cima. Você pensa nesse Deus eterno, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, imutável, imenso, infinito. Pensa nos atributos incomunicáveis, como também os comunicáveis. Toda a qualidade que pode haver em Deus, Ele tem. Esse Deus eterno que está lá, que veio e encarnou, assentado àquela mesa, ao pôr-se de pé, Ele tira as vestes para dizer para eles que quem não despe-se, quem não tira a posição, não está pronto para servir. É como se ele estivesse dizendo assim: eu desci da minha glória, eu despi da minha glória, eu despi da minha posição, eu deixei a glória lá, eu deixei minha posição lá, depois eu vou tomá-la, e eu desci da minha glória, me tornei um homem, me fiz servo, para dizer para vocês que só existe serviço verdadeiro na obra de meu Pai, se você aprender a despir-se de quem você é. Pense nisso. Jesus, ele
Ele está dizendo para os discípulos, ou pelo menos escrevendo na prática para os discípulos, uma lição que vai determinar aquilo que eles vão fazer pós-partida de Jesus. Esse exemplo de Jesus aqui, ou esse texto, ou aquilo que Jesus está praticando aqui, é a coroa do ministério dele. É isso aqui que norteia a vida de qualquer líder. Ou a gente aprende a servir, ou a gente não serve para viver. A gente não estuda para a gente estuda para ensinar os outros. Nós não recebemos títulos como de pastores para servir a nós mesmos. Nós temos um título chamado pastor e uma posição pastoral, não para nós mesmos, é para poder servir quem está abaixo de nós. Os dons espirituais, quando eles manifestam na sua vida, não é para edificar você, é para edificar o outro. O conhecimento que você tem, adquire, pense nisso, não é para você. Ele não te chamou para você ser voltado totalmente para você. Ele te chamou para você dar o que você é, o que você tem para o outro. Seja o que for. Se você ainda não entendeu isso, você está no lugar errado. Você não entendeu o que é ministério. Você não entendeu o que é ser pastor. E eu não estou falando aqui ser crente não, e nem ser igreja, não, eu estou falando você que é pastor, como eu sou pastor. Eu preciso aprender a servir. E para mim servir, eu tenho que esquecer de mim. Se eu não esquecer de mim, eu não vou dar conta de servir aquele que está depois de mim. Preparado agora? Agora é que vem mesmo. Por que Jesus fez isso? Acompanhe comigo, por favor, agora. O verso de número 4, quando ele se levantou, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Aqui eu acho um tema, aqui para nós, dentro disso. Você pode repetir comigo, vamos lá? À espera de um servo. Só para a gente não esquecer, à espera de um servo. O que estava acontecendo naquele ambiente lá? Naquela época, quando alguém ia para uma casa e era convidado, lá na porta tinha uma talha cheia de água, e lá tinha um escravo, um servo, e quem chegava ele lavava os pés daquele servo. Mas quando não tinha um escravo, o dono da casa tinha que assumir a função. E quando o dono da casa não podia, o primeiro convidado que chegasse tinha que fazer aquele serviço. E eu vou dizer para vocês que não foi Jesus que chegou primeiro naquela casa. Eu tenho uma ideia quem foi. Imagine quem foi, será? Eu acho que foi Pedro. Eu acho. O temperamental, o atirado, aquele que gostava de tirar proveito das situações. Jesus, ele se levanta da mesa, tira as vestes, pega uma toalha, cinge com ela, talvez no ombro ou talvez na cintura, pega uma bacia e vai lá na talha e coloca água, lava os pés dos discípulos
verso de número 7, ele diz assim: o que eu faço agora, Pedro, não sabes tu, mas tu saberás depois. Verso de número 12: e voltando-se, depois que lavou os pés, voltando-se, assentou-se à mesa e fez a pergunta: entendes agora o que eu vos fiz? Qual é o desafio nosso? Tem muita gente que anda com Jesus, serve Jesus, come com Jesus, dorme onde ele dorme, ouve os ensinamentos de Jesus e não aprende o que Jesus fez. E Jesus está perguntando para eles: entende agora o que eu vos fiz? Parece que eles estão estáticos, amarrados numa situação, não é externa, é interna, algo que os prende, os amarra e não deixa-os a serem livres de verdade. Por que Jesus fez isso? Jesus comemorou 3 Páscoas na Bíblia. A última Páscoa, ele vai transformar ela em ceia, que está no capítulo de número 22 de Lucas, no capítulo 26 de Mateus, e aqui em João 13. É a mesma festa, é o mesmo momento, porém, Lucas traz um detalhe para nós, que João não traz. Quando Jesus está à mesa, sentado com eles, houve uma discussão, Lucas 22, 24, suscitou, porém, entre eles, uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus está à mesa, e todos os discípulos em volta da mesa, e alguém ficou perguntando assim um para o outro: será quem é maior? João fala assim: é Pedro, né? Pedro que é o temperamental. Será que os filhos Boanerges, alguém arriscou dizer: não, sou eu? Motivados pelo pedido da mãe, que tinha pedido que os filhos dela se assentassem uma direita e uma esquerda. Será que foi Mateus que estava dizendo: sou eu que vou ser o maior? Lógico, eu vou ser o preferido dele. Outros: não, é João, porque João recosta sobre o ombro dele e até descansa. Eles estão discutindo quem é maior no reino de Deus. E Jesus se levanta, tira as vestes, pega a água na bacia, pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Você está entendendo agora? Lá vai Jesus lavar os pés. Desculpa, pastor Sebastião, o que eu vou fazer? Tá bom? Desculpe-me. Pensa Jesus assim, pegando o pé. Pensa Jesus lavando os pés, olhando para ele, lavando os pés. Amém. Pensa. Pensa. O Filho de Deus, Criador dos céus e da terra e Criador daqueles homens, chamou eles, homens com os pés poeirentos, coração duro, não compreendia nada do reino de Deus, estava ali, sentados, esperando eles estavam esperando esquece não, gente, eles estavam esperando então diga para o seu irmão, para a sua irmã agora, diga assim, ó: o servo chegou. Você entendeu agora? O servo chegou. O servo? O servo? Que é isso? Levanta a sua mão, então dá um glória. Ele chegou. O servo chegou.
E o servo carrega o quê? Toalha, água e bacia. O que é esse serviço, pastor? São instrumentos do escravo. Quem quer servir tem que assumir água, bacia e toalha, meu irmão. Você precisa ter alguma coisa. Jesus, ele despe-se e cinge-se, ele despe-se e pega a bacia, ele despe-se e pega água, ele despe-se e se ajoelha, ele despe-se e lava os pés dos seus discípulos. Desculpa o que eu vou falar aqui. Ali naquela mesa estavam homens de pés sujos, orgulhosos, arrogantes, homens que não tinham compreendido de verdade o que é o Evangelho, homens que não tinham aprendido o que é estar com Jesus. O ensino de Jesus não tinha entrado no coração deles ainda. Eram homens cheios de rapina, orgulhosos, homens ignorantes, homens que estavam cheios das coisas do mundo, que não tinha nada do céu. Mas Jesus vai dar a eles aquilo que eles precisam para a obra que os espera, para a glória do nome dele. Lá vem Jesus. Jesus chega com a bacia. Pensa a cena, irmãos. A bacia, a toalha e a água. E se ajoelha nos pés de Pedro. De maneira nenhuma, Senhor. O Senhor vai lavar os pés a mim? De maneira nenhuma. Jesus olha para ele e fala o seguinte: você não estava esperando o servo? Alguém está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo agora, né? Você não estava esperando o servo, Pedro? Não, mas eu pensava que era de... Você não estava esperando o servo, Pedro? Tu não vais me lavar? Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo no meu reino. Desculpa o que eu vou falar para você. Quantas vezes Jesus quis limpar você e você não deixou? Quantas vezes ele quis arrancar os carrapichos das suas costas e você não deixou? Quantas vezes ele quis mudar os seus pés e você não deixou? Quantas vezes ele quis burilar a sua mente, mudar os seus olhos, mudar a sua visão, mudar o seu ouvir, mudar o seu sentir, mudar o seu comportamento, e você resistiu, Jesus? Mas essa tarde eu profetizo na sua vida, Ele está aqui essa tarde. Se você serve Ele de verdade, Ele vai lavar você, queira você ou não. Ele vai mudar você. Então lava, Senhor. Pé, mão, não. As demais coisas que estão limpas não preciso lavar. Somente aquilo que está sujo, Pedro. Quantas vezes o Senhor teve que lavar pés poeirentos, pastor? Suportar gente, ignorantes, arrogantes, que apontaram o dedo para vocês e acusaram vocês muitas vezes? Uma vez me jogaram um tijolo, que eu senti o vento dele passar aqui, ó. Uma vez eu estava com um carro novinho no pátio de uma congregação lá em Goiânia, e alguém se revoltou contra mim e foi lá e riscou toda a pintura do meu carro. Quantas vezes você teve que se ajoelhar aos pés sujos de um arrogante, de um ignorante, de um orgulhoso, e teve que lavar os pés dele? Mas lá vai Jesus, passa por João, Bartolomeu, Mateus, agora eu não posso comparar com ninguém, né? E Jesus se ajoelha aos pés de quem? De Judas. Pensa, pastor Elias, Jesus ajoelhado aos pés de Judas, com a bacia, com a toalha e com a água.
Ministério pastoral, meu irmão, às vezes é lavar os pés de quem te trai. Pensa Jesus lavando os pés dele e olhando para a cara de Judas. Ei, Judas, estou te dando a oportunidade, Judas, vamos. Estou lavando seus pés, Judas. Deixa eu completar a obra, Judas, na sua vida. Vamos, Judas. Arrepende, Judas. O meu exemplo não impacta você, Judas. Isso não mexe com o seu coração, com os seus sentimentos, Judas. Vamos, Judas. Levante a mão aqui, quantos pastores e pastores estão aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Bem-vindos a uma realidade sofrida. Mas é gloriosa. Do lado tem o choro, mas tem alegria também. Tem dor, mas tem remédio também. Tem lutas e dificuldades, mas tem um alvo esperando nós lá na frente, a recompensa do galardão eterno. Vale a pena, pastor Gleidson? Vale a pena, meu amigo? Vale a pena, Vando? Vale a pena, meus irmãos? Pastor Vanderlei, vale a pena? Pastor Mivaldo, vale a pena? A gente chora, a gente é caluniado, a gente é perseguido. Muitas vezes a gente está caminhando, tropeçando. Às vezes a gente não dá conta de orar mais de joelho. A gente ora deitado ou cabisbaixo, com a boca no pó. Não tem nada. Sabe por que a gente faz isso? Gemendo, chorando. E às vezes não temos palavras, só temos um homem para clamar. E a gente geme na presença dele e diz: Jesus. Jesus, o Filho de Deus, foi traído. E você não é melhor do que Jesus. Se traíram ele, vão trair você. Se chicotearam ele, vão chicotear você. Se falaram mal de Jesus, vão falar mal de você. Se tentaram contra a vida de Jesus, vão tentar também contra você. Jesus passou necessidade, você também vai passar. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é que se você manter os olhos firmes nele, a glória te aguarda. A recompensa é certa na sua vida. O servo chegou, e ele chegou para fazer a diferença. Você imagine agora, depois desse ato de Jesus, ele volta e se assenta de novo. E eu fico pensando, os discípulos olhando para Jesus agora, todo mundo cabisbaixo. Parece que agora ninguém quer mais posição. Você quer ver um detalhe? Pense aqui, todos nós aqui. Suponhamos que o pastor Clarimundo resolve pegar um balde ali fora, um pano e um rodo, e vai lavar o banheiro. Pastor Clarimundo passou aqui com o balde e o banheiro, e o rodo e o pano e a água. Vai lavar o banheiro. Você vai atrás dele ou não? Porque eu vou. Uma vez estava acontecendo aqui, na nossa matriz, uma grande reunião. Nós tínhamos cedido aqui a casa de oração para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi uma solicitação do pastor Washington Luiz. E quem estava aqui pregando era T.L. Osborne, internacionalmente conhecido. E a minha esposa disse assim: amor, você não vai lá na matriz? Eu disse não,
que eu tenho um compromisso de pregar na nossa igreja, lá em Corumbá de Goiás. E esse compromisso eu havia feito meses antes de emprestar a igreja aqui para o Evangelho Quadrangular. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá em Corumbá, dobrei meus joelhos, comecei a orar. De repente chega alguém, dobra os joelhos do meu lado e começa a orar. E eu pensei assim: pastor Israel Osmundo de Miranda está fazendo o que aqui? Aí quando eu terminei de orar, ele terminou de orar e falou assim: pastor, vai para Anápolis, porque seu lugar é lá, e eu vou pregar aqui. Você lembra? Vamos aplaudir o pastor Israel Osmundo de Miranda, por favor. Aí você imagine o pastor Clarimundo com o pano, o rodo, o balde e a água. Eu acho que a gente ia atrás, ia ajudar ele. Mas observa, se fosse uma pessoa que fosse pagar para fazer o serviço, ela passava aqui para lá e para cá, a gente nem enxergava ela. Por que que a atitude do pastor Clarimundo em pegar as coisas e ir para ir lavar o banheiro mexe com a gente? Não é porque o serviço é menor, não, todo serviço é digno. Mas a ideia não é essa, a ideia que eu quero mostrar para vocês é que o que qualifica a pessoa não é o trabalho, é a posição que qualifica o trabalho. Não é o que você faz de trabalho que te dignifica, é a dignidade da pessoa, a qualidade da pessoa, a posição da pessoa é que põe valor do serviço. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo: bacia é importante, água é importante, toalha é importante, ajoelhar-se aos pés daqueles que te machucam é importante, lavar os pés dele é importante, servir é importante. Pois é. Então preste atenção nisso. Nenhum discípulo estará apto a liderar enquanto não decidir fazer um serviço abaixo de seus liderados. Enquanto você não aprender a servir aqueles que estão abaixo de você, você não serve para servir aqueles que estão acima de você. Porque o exemplo maior foi Jesus. Ele serviu gente que não prestava, impuro, que não tinha nada para dar para ele, mas ele serviu. Ele se humilhou diante deles. E aqui eu vou entrar na parte final, e eu espero que no final dessa palavra o Espírito Santo grave no seu coração, para você nunca mais esquecer esse exemplo. Se você quer solucionar problema, se você quer tomar decisões certas, Jesus é o modelo para todas elas. Se Jesus é o modelo para todas elas, você pode ter a certeza e ficar tranquilo. Sirva Jesus, imite Jesus, fale igual Jesus, pratique o que Jesus praticou, comporte-se igual a Ele, olhe igual a Ele, sinta igual a Ele, ouça igual a Ele, ande igual a Ele, vive igual a Ele, e todas as coisas vão ser contribuir para a glória do nome do Pai Celestial, e o reino de Deus vai ser implantado em cima dessa terra. Pois é, Robert Gardner, um professor emérito de Harvard, estudou sobre liderança durante 20 anos. Ele aprendeu que há dois tipos de líderes: um líder que passa na história e o outro que fica na história. E o líder que fica na história é aquele que consegue mostrar para os seus liderados que eles fazem parte de um projeto maior. E aí, olhando para Jesus, um líder que fica na história consegue mostrar para os seus liderados
que eles fazem parte de um projeto maior. E nesse sentido Jesus é ímpar. Primeiro, quando um líder consegue mostrar para os seus liderados que eles fazem parte de um projeto maior, o seu liderado imita o modelo de vida do seu líder. Os discípulos imitaram o modelo de vida de Jesus. Segundo, quando esse líder mostra para eles que eles fazem parte de um projeto maior, os seus liderados repetem o ensino do seu líder. Os discípulos saíram pregando o evangelho para todas as terras. Terceiro, quando esse líder mostra para eles que eles fazem parte de um projeto maior, terceiro, os seus liderados estão prontos a morrer pela causa do seu líder. Todos os discípulos morreram por causa de Jesus e da sua causa. Jesus impactou a vida deles. E aí eu gostaria agora de voltar especificamente para você. Por que Jesus fez isso, pastor? Por causa de 3 coisas que tem no texto. Está no verso de número 1. Primeiro, Jesus só fez aquilo porque ele sabia que tinha chegado a sua hora. Ele sabia que o tempo dele aqui tinha cumprido. Ele sabia que ele não precisava mais ficar aqui. Ele sabia que agora ele tinha que ir para o Calvário, morrer, ressuscitar e ir para a glória. A hora dele tinha chegado. Tudo o que ele precisava fazer, ele fez. Tudo o que ele precisava ensinar, ele ensinou. As pessoas que ele precisava chamar, ele chamou. O último exemplo dele foi este. E ele fez. Ele sabia que tinha chegado a sua hora. E porque é chegada a sua hora, ele despe, ele põe água na bacia, ele cinge com a toalha e vai fazer um serviço abaixo dos seus liderados. Nenhum líder terá sucesso enquanto não estiver convencido da posição e do tempo do qual ele vive. Entenda o seu tempo, meu irmão. O seu tempo é de chorar, então chore. O seu tempo é de esperar, então espere. Abraão, 25 anos. Davi, alguns dizem que foi entre 17 e 30 anos que ele esperou. Saul, desce daí que é meu lugar. Não, Davi, você está enganado. Eu vou usar Saul para arrancar o carrapicho de você, para treinar você, para fazer você entender como é que deve suportar a perseguição no ministério. É isso que ele está dizendo. Saulo de Tarso, doutor da lei, se converteu no caminho de Damasco. 3 anos ele passou na Arábia, e depois 11 anos em Antioquia. 14 anos depois, o Espírito Santo disse: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. 14 anos. Entenda o seu tempo. Seu tempo é para estudar, estuda. Seu tempo é para orar, ore. Seu tempo é para se humilhar, humilha. Seu tempo é para obedecer, obedeça. Não precipite, não queira o lugar que ainda Deus não quer te colocar lá. Espera que Deus vai te colocar no momento certo. Ele vai abrir a porta no tempo certo. Creia nisso, espera em Deus. Segundo, por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia o que ele tinha. Isso está no verso de número 2 e 3. Verso 3. Ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então ele podia se ajoelhar e lavar o pé dos discípulos. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo de perder a posição. Ninguém ia tomar o que ele tinha. Quantos de nós temos medo de descer do púlpito? Quantos de nós temos medo de tirar as vestes de cima? Quantos de nós temos medo de lavar os pés daqueles que nos perseguem? Está querendo tomar meu lugar, pastor? Não posso fazer isso não. Você não entendeu nada do ministério. Foi Deus que te colocou lá mesmo. Se alguém entrar no meio, Deus fulmina ele com fogo do céu.
Creia no Deus que você serve. Ele te chamou, você tem certeza? Então faça o que Jesus fez. Não tenha medo de perder a posição que você tem. Não tenha medo de perder o que Ele te deu. Ele não vai tomar de você e ninguém vai tomar de você. Sirva! Sirva! Desculpe o que eu vou falar, porque tem alguns pastores, meus irmãos, que ele anda com a cabeça erguida e tem que andar, mas o problema é o bico. Ele acha que ele é intocável, aquele negócio, anda daquele jeito. Se quiser me obedecer, tem assim. É desse jeito. Quase que eu falei igual o nosso atual. Não posso falar, deixa eu falar. É assim, é desse jeito. É nada. Não é do seu jeito, não. É do jeito de Deus, né? É do jeito de Deus. Eu tenho tanta confiança na chamada de Deus, tenho tanta convicção, que uma vez eu era presidente de mocidade em Gurupi, Tocantins. Aí eu saía marcando reunião para os jovens, e a vice-presidente dos jovens saía de trás desmarcando. Aí eu chegava e ninguém ia. Não, porque a fulana falou que não tinha. É mesmo? É. Então tá bom. Jesus, esse negócio é do senhor ou não é? Desculpa, eu não joguei maldição. Eu oro por ela todos os dias. Nunca casou, pastor. Nunca casou. Mora aqui em Brasília, já está velhinha. Não teve o gosto de abraçar um homem, beijar um homem, ir para a cama com um homem, entendeu? Marido dela, gente, para aí, não estou pecando não, calma aí. Entendeu? Não teve o gosto do gozo carnal nessa vida. Não teve. Não teve o gosto e o prazer de gerar filhos. Por quê? Porque estava lutando contra alguém que Deus tinha chamado. Você crê que Deus te chamou mesmo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Você crê mesmo? Glória! É isso, creia que Deus te chamou, creia que Ele te chamou, creia que Ele te chamou. Ninguém vai tomar nada de você, ninguém. Por que Jesus fez isso, pastor? Terceiro, porque Ele sabia a sua origem. Glória. Final do verso 3. E que havia saído de Deus e voltava para... Ele sabia a sua origem. Ele não era daqui, ele era de lá. Se você pôr os olhos nessa terra, se você quiser defender o seu patrimônio, você está perdido. Agora, se você defender o patrimônio de lá, se você se agarrar com o que tem lá, traça não entra, ferrugem não entra lá, ladrão não entra lá, meu irmão. Quem é você? Eu sou João Batista, sou filho de Deus, chamado por Ele, sou pastor, eu prego, eu ensino, eu trabalho para Ele. O que você é mais? Eu sou servo dEle, e eu não sou daqui, eu estou de passagem, sou peregrino e forasteiro nessa terra. O meu alvo é o céu, não é a terra. Eu não sou daqui. Você não é daqui, é de lá. Nós somos de lá. A nossa origem é o céu, meu irmão. A origem é voltar lá com o papai do céu. É viver com os anjos, é viver com o pai, é viver com o filho, é viver com o Espírito Santo, é viver com a igreja lá. Você não é daqui, você é de lá.
Eu sei quem eu sou. Então você vai levantar não o bico, você vai levantar a cabeça, só o peito, e vai andar em cima dessa terra. Quem é você? Eu sou o cidadão e a cidadã do céu. Eu não sou daqui. Eu estou sofrendo aqui, eu estou passando por luta, necessidade. Não tem problema. O meu pai tem a dispensa para mim. Se ele deixar eu chorar, não tem problema. Se ele deixar eu passar necessidade, não tem problema. Porque eu sou de lá, eu sou de lá, eu sou de lá. O servo chegou. Ele chegou. Não assusta o que eu vou falar para você agora, não. Tá bom? Eu vou mexer com o seu coração agora. Quem é servo é diferente. Às vezes ele não dorme aonde ele quer, não come o que ele quer, não usa o que ele quer, não possui o que ele quer. Porque a palavra escravo, ele não tem direito à vida, à família, esposa, filhos, posses, dinheiro. Não é dele, é do dono dele, é do Senhor da vida dele. Ele não tem nada. Não tendo nada, mas possuindo tudo. 6:10 de Coríntios. Obrigado. Preste atenção agora. 2 Coríntios, capítulo de número 8, no 9, verso 8. Ele era rico, se fez pobre, por amor de nós, para que nos tornássemos ricos. Ele se fez pobre, para nos tornarmos ricos. Só para a gente não esquecer. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Pois é. Desculpe agora. Jesus nunca dormiu na cama bacana que você dorme. Sabe aquele colchãozão que você chega lá e descansa? Jesus nunca teve o privilégio de dormir num colchão daquele. Jesus nunca teve o privilégio de assentar na mesa que você se assenta na sua casa. Cadeira almofadada, mesa de vidro. Jesus nunca teve um forro de mesa que você tem na sua casa. Jesus nunca comeu num prato bacana que você tem na sua casa. Nunca pegou um talher que você tem na sua casa. Jesus nunca tomou banho numa ducha que você tem na sua casa. Jesus nunca usou um shampoo que você tem na sua casa para amaciar o seu cabelo crespo. Possivelmente o que ele passava no cabelo era sebo de carneiro e talvez azeite. Jesus nunca teve um creme para amaciar a pele dos seus pés, talvez era sebo de carneiro. Jesus nunca usou a roupa bacana que você usa. Jesus nunca usou o perfume cheiroso que você usa todos os dias. Jesus nunca morou na casa que você mora, e às vezes ainda reclama. Vou falar agora. Obrigado. Jesus nunca usou um transporte tão bacana que você usa com ar-condicionado e confortante. Um jumentinho emprestado. Um barco emprestado. Senhor, eu vou seguir o Senhor. Para onde você vai? Onde o Senhor for. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A aparência de Jesus era feia. Isaías 53 diz: homem experimentado nos trabalhos,
Ele era carpinteiro, a mão dele era calejada, homem experimentado nos trabalhos, aí 53. Cabelos crespos, aparência enrugecida. E a gente olhava para ele e não via beleza alguma que nos atraía. A gente meneava a cabeça, ele era feinho demais. Principalmente quando ele estava na cruz. Roupinha de pobre de Nazaré. Alparca totalmente de couro. Os pés de Jesus. Será que Jesus tinha chulé, irmão? Tudo que Jesus tinha, ele levantava, dava graça e repartia. Ele não ficava com nada. Nem a bolsa do dinheiro ficava com ele. Punha na mão de Jesus, Jesus levantava, dava graça e alimentava 12 mil, 15 mil pessoas. E não ficava com um pedaço de pão, deixava com os discípulos. Nem carregava um balaio. Pobre. Ele não controlou a secretaria, ele não controlou a tesouraria, e ele não controlou os cestos que ele deu para os discípulos. Só tinha uma coisa que ele controlava, só uma. Eu vou falar daqui a pouco. Jesus, quando ele vai morrer, ele está na cruz do Calvário, pastor. Arrancaram até a roupa de Jesus. E me permita, tirar a cueca de Jesus, a sunga, e lançaram sorte. O Filho de Deus, Criador dos céus e na terra, se fez pobre. Ele morreu nu. Tiraram Jesus da cruz, nu. Sabe aquela vestimenta que tiraram dele? É a vestimenta que serve para te cobrir pela graça e a misericórdia e a justiça dele. Aonde vai sepultar Jesus? Ele não tem, como é que chama, negócio aí de sepultura, como é que chama? Túmulo. Ele não pagava e não comprou funerária, nada. Era pobre. José de Arimateia, não, eu vou colocar lá no meu túmulo lá. Até o túmulo era emprestado. Tem roupa? Não tem, vou trazer o lençol. O lençol não era dele. Pegou o lençol, meu irmão, embrulharam o corpo de Jesus, não era dele. Jesus foi sepultado nu. Não tinha nada, nadinha, pobre, se fez pobre, para você ter casa, ter mesa, ter comida, ter chamada, ter saúde, ter carro, ter roupa, ter creme, ter perfume, para que você receba alegria, para que você receba a glória do céu na pessoa bendita do Espírito Santo, para que você nessa terra celebre, não apenas aqui, mas celebre para a eternidade na glória. Ele se fez pobre para você ser rico. Glória ao nome dele. Glória ao nome dele. Eu amo Jesus. Eu gosto de pregar de Jesus, ensinar sobre Jesus. Ele é tudo, é a minha existência, é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu irmão, é o meu amigo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. O céu foi aberto por causa de Jesus. O inferno está derrotado por causa de Jesus. Se você crê nisso, levante essa mão santa e dê glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. O seu sangue se tornou a razão da sua vitória e da justificação na nossa vida. Não tem mais pecado na sua vida, porque Ele te lavou. Ele arrancou a maldição de você pelo seu sangue. Você devia a Deus, Ele pagou toda a sua dívida e ainda colocou na sua conta crédito. Pode pedir ao Pai que Ele te dá. Ele é rico, Ele te dá, Ele te dá, Ele te dá, Ele te dá. Glória, glória a Ele. Digno é o Cordeiro,
digno é o Cordeiro. Você podia repetir comigo: digno é o Cordeiro, 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 de receber honra e glória e poder e ações de graça, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote. Você é produto da vida de Jesus. Digno é o Cordeiro, digno é Ele, 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 digno é Ele. Glória ao nome dEle. Agora preste atenção, quando Jesus ressuscita, as mulheres viram, e Pedro e João viram, o lençol lá na tumba. Jesus não estava lá. Preste atenção, Jesus não comprou roupa, Jesus não fabricou roupa, mas quando a mulher vê Jesus, e quando ele aparece para os discípulos, ele está vestido. No céu tem roupa, pastor Elismar. Aquela veste branca, de linho fino, resplandecente, que representa a justiça dos santos. Ele está vestido de glória, 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 de glória. O que veste o crente não são essas roupas, meu irmão. Ele trouxe roupa do céu. Ele te veste de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Fique em pé, por favor. Se você está sentindo a presença do servo, se ele chegou nesse lugar, tem cura, tem milagre, tem línguas, tem força, tem fogo, tem poder, tem salvação, tem edificação. O servo chegou, meu irmão. Ele está aqui esta tarde. Eis que eu estou convosco todos os dias. Glória. Lá no Apocalipse capítulo 4, João vê o Pai assentado no trono, e em volta do trono 24 anciãos e 4 criaturas viventes. Capítulo 5, ele vê o Cordeiro do trono, e ele vê os 24 anciãos em torno do trono, as 4 criaturas viventes, e mais afastado ele vê milhões e milhares de anjos, e mais afastado um pouco ele vê povos de toda tribo, línguas, raças e nações, não apenas do céu, na terra e embaixo da terra, dizendo: digno, 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 digno é Ele, digno é o Cordeiro, o que está sentado no trono, digno é o Cordeiro, a glória é dele, a honra é dele. Preste atenção, ele tem um nome acima de todo nome, ele tem um nome acima de todo nome, o sangue dele está acima de todo sangue, a pessoa dele está acima de toda pessoa, a obra dele está acima de toda obra. Se você essa tarde compreendeu a mensagem, você vai levantar essa mão sua e vai começar a glorificar o nome dele. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Se isso mexe com você, então deixe isso sair para fora, deixe isso vir de dentro. Abre a sua boca e dê glória a Ele.
O servo chegou, o servo chegou. Ele está aqui essa tarde. Em adoração, eu me rendo a ti, Jesus. Rio de águas vivas flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, majestade santa, quero te adorar. Glória! Preste atenção, eu vou encerrar agora. Eu estava em casa, essa noite eu dormi na minha biblioteca para orar e estudar. Eu faço isso constantemente. Amanheci o dia na biblioteca e o Espírito Santo me deu uma revelação, pastor. Me mostrou um poço de água, uma cisterna. E aquela água estava começando a sujar. E tinha uma parte limpa. E tinham pastores sedentos, com vontade de beber água. E eu ia lá, e jogava o balde e tirava a água. E puxava a água. E colocava para ele beber. Eu fui em Goiânia, Deus falou para mim assim: na hora que você estiver pregando a palavra, fala que quando você estiver pregando e falando a minha palavra, avisa para o povo que eu vou curar. Eu vou usar a minha palavra para curar. Essa tarde o Espírito Santo me diz que teve gente aqui que foi curado para a glória do nome dEle. A fonte é inesgotável, a água é limpa, e ela tem nome, água da vida. Receba a bênção de Deus, meu irmão. Receba a bênção de Deus, minha irmã. Receba refrigério na tua alma, sacia a tua sede, receba cura, receba bênção, receba renovo, receba levantamento, receba, 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 receba. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.